ser aprovado em medicina na FAMERP em menos de um ano. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina, e esse perfil existe para você, para que você seja aprovado em medicina em menos de um ano. E esse aqui é o terceiro episódio de uma série de 3 vídeos que eu estou falando sobre a FAMERP. Exatamente, foi um pedido de alguém que me segue no Instagram e eu vim aqui atender os pedidos. Então tem o vídeo 1 e o 2, se você ainda não assistiu, volta e assista, porque é um complemento aqui esses 3 vídeos. E se você tiver visto os 2, ver esse daqui, ficar com alguma dúvida, não perca tempo. Deixa nos comentários, deixa sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão, porque eu sempre olho as dúvidas, eu olho as perguntas, eu respondo. Então, deixa aqui a sua sugestão, inclusive, porque pode ser o conteúdo de outro vídeo. Tudo bem? Vamos falar sobre isso aqui, então? Olha só, gente, vou deixar um pouco maior aqui. Qual que é a ideia? Até peguei uma prova de 2022 da FAMERP para a gente falar, tá? Nós estamos aqui, hoje é dia 27 de novembro de 2023. Em breve, daqui a pouquinhos dias, nós teremos a prova da FAMERP. Por isso que eu fiz essa série aqui, porque eu acredito que vai ajudar muita gente. Débora, por que você não pegou a prova de 2023? Tanto faz, a ideia aqui não é resolver a prova, a ideia aqui é a gente analisar o contexto da prova, que é o que vocês têm aí uma grande dificuldade para entender. Inclusive, eu tenho aqui o critério de correção para mostrar algumas coisas bem legais para vocês, que são diferentes. Critério de correção, gabarito padrão, são duas coisas parecidas, porém diferentes. O critério de correção, ele faz o gabarito. Então, através do critério de correção, monta-se um gabarito. Então, o que a gente quer avaliar, o que é importante, o que é relevante para aquele aluno, e aí, de acordo com o que tem que ser feito, é montado um gabarito do que é ou não é considerado. Eu sei que é confuso para muitos alunos, que parece que é a mesma coisa, que vocês recebem ali aquele gabarito e dá a impressão que aquilo é o critério, mas não é. Mas é um bom parâmetro e é o que eu vou comparar aqui com vocês e a gente vai conversar sobre algumas coisas. Uma coisa que eu falo que é muito importante você dominar, e aqui talvez seja o vídeo mais importante que nós estamos falando sobre a FAMERP, a grande sacada é, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que para eu passar no vestibular como a FAMERP, é indispensável que eu vá muito bem na prova dissertativa e na redação. Indispensável. Eu não tenho como ir bem, ser aprovado numa prova como a FAMERP, a Unesp, FAMECA, entre outras, se eu não for bem na prova dissertativa. Um equívoco de muitos candidatos é achar que ir bem na prova dissertativa se resume a unicamente estudar conteúdo. Então, na prova dissertativa nós temos química, física e biologia. Então, eu vou estudar muito esse conteúdo e eu vou bem. Você precisa estudar muito esses conteúdos mesmo, porque eles têm um peso gigante na sua prova. Isso é indiscutível. Mas, além de estudar muito esse conteúdo, você precisa estudar o critério de correção. Você precisa conhecer a banca, o que é considerado e o que não é considerado. Por quê? Muitos alunos dominam muito a matéria, conseguem fazer todas as questões e eles vão perdendo preciosos pontos, meio ponto aqui, um ponto ali, e faz com que ele saia da lista de aprovados. Isso, gente, é muito grave. Isso é de cortar o coração, literalmente, porque eu vejo muitos alunos com total condições de aprovação, mas ele não conhecia a banca, não conhecia o critério, e aí tirou completamente da jogada, da aprovação. Então, a ideia aqui é discutir, mostrar algumas coisas para vocês, não é resolver, mas mostrar o tamanho dessa importância e falar sobre algumas características específicas ali da FAMERP. Tudo bem? Então, por isso que eu trouxe a prova de 2022. Poderia ser 2023, 2020, 2021, ou, quem sabe, a gente vem comentar aqui de 2024, porque eu vou falar sobre algumas coisas que se espera nessa prova de 2024. Se você ainda não sabe, se você não viu nenhum vídeo anterior ainda, meu falando sobre as mudanças, esse é um ano de mudança, é um ano de alteração em provas, e essa alteração ela vai se manter por um tempo, porque nós entramos no novo ciclo, e esse ciclo aí fica por de 3 a 5 anos. Então, vamos manter essas alterações. Então, é importante estar ligado nisso. Débora, e essas alterações interferem em quê? Nessas provas deste ano de 2024, que vão acontecer daqui a poucos dias. O que se espera? Uma prova de primeiro dia muito mais trabalhosa, muito mais exigente, e uma prova de segundo dia mais leve. Pronto, é isso.
Em que sentido? Por isso que eu peguei até a prova de 2022 para falar com vocês. Gente, este é um ano onde o conteúdo base, o conteúdo que faz parte do coração das provas da Banca VUNESP, apareçam com muito peso. Então, se espera conteúdos de conteúdo base com força na prova. Vão ter aí algumas questões específicas de conteúdo específico, sempre tem que ter, porque é isso que vai diferenciar os alunos que dominam e os que não dominam a banca. Mas, via de regra, muito conteúdo base. Uma prova de primeiro dia exigente, onde a gente vai ter que mostrar o que realmente a gente sabe do conteúdo, então se espera aí questões mais exigentes, e uma prova de segundo dia, onde tem muito conteúdo base, muito conteúdo da base da banca, de forma mais simples, onde o aluno que estudou e conhece ali o critério de correção, ele vai se dar bem. Da mesma forma que aconteceu com FAMEMA, da mesma forma que aconteceu com Einstein, com Santa Casa e vários outros vestibulares. Unesp, primeira fase da Unesp, estava uma prova ali relativamente mais exigente, porque se espera uma segunda fase mais tranquila, nunca fácil, porém mais tranquila. Tudo bem? Deu para entender? Então, Débora, o que eu espero do primeiro dia? Eu tenho que arrancar todas as minhas energias e conseguir bater 73 questões de 80. Se eu bati, Débora, 72, 73, eu tô bem? Tá muito bem. É só ir pro segundo dia e detonar, arrebentar. Você tem chance. É lógico, Débora, você tem 75, está melhor ainda. Mas por que eu tô falando isso? Porque em alguns anos, se você acertasse 72, você tinha um risco enorme de estar fora. Então, por quê? Porque a prova objetiva estava mais fácil que a dissertativa. Esse ano é o contrário. Você espera objetiva, um pouco mais exigente, e as dissertativas um pouco mais tranquilas. Tudo bem? Então, vamos comentar aqui um pouco da prova, para a gente entender essa prova. Eu acho bacana a gente comentar, para a gente entender. Eu não vou comentar biologia, apesar de nós termos aqui biologia na mentoria, mas não é a minha área de expertise, então eu prefiro não comentar com vocês, correr o risco de fazer comentários errôneos aqui. Então, eu vou direto para química. E aí eu quero chamar a atenção de vocês quando eu falo que a tendência é cair muito conteúdo base. E às vezes não fica claro para muita gente sobre o que eu estou falando. E é isso aqui, ó. Olha só que questão gratuita que a VUNESP entregou aqui na prova da FAMERP. Perguntas de química geral. Isso é muito bacana. E só que é uma coisa importante vocês entenderem que nós temos 4 divisões na química. Química geral, química inorgânica, química orgânica e química analítica. Química geral, ela entra junto com todas as outras químicas. Então, eu posso misturar química geral com química orgânica, química geral com inorgânica, química geral com analítica. Débora, o que você está falando? Por exemplo, isso daqui, ó, ele está falando sobre hexano. Entra um conceito, vou até colocar aqui para vocês, ó. Entra um conceito de química orgânica, né? Um composto orgânico. Esse hexano aqui me fala muita coisa. Me fala que é um hidrocarboneto. O fato de ser hidrocarboneto me dá algumas características de polaridade, de densidade. Então, aqui, ele misturou um pouco de conteúdo de química básica, que é conhecimento básico de química, com um pouco de química orgânica, mas relativamente muito simples. Ele fala aqui, ó, de grupos funcionais, beleza? Então, assim, uma questão relativamente simples, mas que aborda aí 2 áreas da química. Então, uma coisa importante aqui para quem vai estudar para a FAMERP, não estude em caixas. Tem gente que, assim, estuda estequiometria, ele quer fazer exercícios só de estequiometria. Geralmente, o sistema tradicional faz muito isso. Questão de estequiometria é só estequiometria. Questões de soluções, só de solução. Questão de entalpia, só entalpia. Não cai assim na prova de vocês. Quem vai fazer FAMERP tem que saber quais são as matérias que são possíveis comunicação. Então, química geral, por exemplo, se comunica com todas as outras. Química orgânica se comunica com química analítica? Dificilmente. Por quê? Porque não tem como a gente fazer a interdisciplinariedade entre essas 2 matérias. Eu tenho que conhecer essas características. Tudo bem? Então, aqui, uma questão, eu vou comentar algumas e vou abrir uma específica aqui para mostrar para vocês a importância do critério de correção. Porque quando a gente fala sobre critério de correção, muita gente fala o seguinte, não, imagina, isso aqui é exatas. Exatas não tem disso. Chegou na resposta, tá certo. Eu vou mostrar para vocês aqui que não é assim, inclusive com critério de correção.
Então, uma questão aqui muito fácil, muito objetiva. Débora, eu devo esperar por isso em 2024? Sim, até algo mais simples que isso. É claro, prova da FAMERP nunca vai ser tão direta e objetiva. Eu tenho que olhar com atenção, analisar, interpretar. Geralmente tem uma tabelinha aqui que faz toda a diferença. Então, é preciso ter cuidado. Diferente de uma prova da FAMEMA, que eu bato o olho e pá, é essa a resposta. Débora, eu posso ser objetiva e direta na resposta na FAMERP? Não só pode, como deve. Via de regra, as questões da FAMERP, você tem poucas oportunidades de responder com uma única palavra, de forma muito direta. Geralmente é uma interpretação, tem cálculo e você tem que fazer algumas coisas. Mas se você tiver essa oportunidade, são presente. Seja sempre direto ao ponto, tá? Questão 10. Gente, olha só. Aqui um desenho maravilhoso. Super lindo e maravilhoso, falando sobre soluções. Ele me deu o desenho. Olha só, o exercício. Olha como a FUNESP, gente, é mãe. Eu falo muito isso para quem quer passar em medicina. A melhor oportunidade é a banca FUNESP. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque olha só, ele me deu, eu nem preciso ler o contexto, só que eu sei que tem 3 desenhos aqui. Eu sei que aqui eu tenho cátio e ânion, aqui eu tenho cátio e ânion, e aqui eu não tenho. E aqui nós estamos falando de uma solução de açúcar. Obviamente, ela não ioniza. Certo? Então, olha só, o desenho, ele ancorou para mim. Isso aqui é química inorgânica, tá? Ele ancorou. Eu nem precisaria ler a questão para eu entender sobre o que se trata, sobre o contexto da questão. É claro que eu jamais resolveria uma questão da FAMERP sem ler o contexto. Sabia que algumas provas níveis 1, você consegue direto para a pergunta e responder sem ler o contexto? Prova nível 1 tem essa característica. Provas níveis 2 e 3, não. Eu nunca ignoro os fatos, porque pode ter uma coisa ou outra aqui que é extremamente relevante para a gente. O fato de ser uma prova nível 2, já tem o log de 6, para ver se eu realmente entendo de pH, sei o que significa, eu só decorei uma formulazinha, então isso é bastante importante. Olha só, tem um jogo de palavras no meio da questão, também é característico da prova nível 2, mas também fácil, uma questão fácil. Quando a gente vem para cá, aí a questão já começou a ficar um pouco mais trabalhosa. Não é difícil, mas é mais trabalhosa. Nós temos o desenho que também nos auxilia, nós já temos reações. Aqui, ó, ele me deu a massa molar. Já tem algumas coisas aqui que já são mais exigentes. Olha só uma coisa importante que talvez seja interessante a gente até citar aqui. Ele deu reação química, certo? Mostrando alguma coisa aqui para mim. Ele deu massa molar, então ele está falando alguma coisa de estequiometria. Só que olha só aqui, ó, ele está falando de ácido, base ou neutro. Ele está falando de química básica aqui de novo. E química básica com química inorgânica, caráter ácido, básico ou neutro. Quer saber qual é o produto da reação. Aí depois ele está falando sobre rendimento, ó. Rendimento, estequiometria. Lembra que eu falei que a gente não pode estudar estequiometria pura? Eu tenho que fazer a junção dos conteúdos. Então, olha aqui. Eu tenho química inorgânica, eu estou falando de característica, eu estou falando sobre reação e estequiometria, na mesma questão. Se o aluno, ele estuda coisas separadas, o que é ácido, o que é base, o que é sal, quais são as características, em outro momento ele estuda estequiometria, se ele não fizer exercício, juntando isso na preparação, ele chega aqui, ele domina uma coisa, domina outra, porque ele não consegue resolver a questão a tempo. Porque até ele conseguir juntar isso na hora da prova, demora tempo e faz todo sentido. Por isso, na listas, quando nós estamos estudando, a gente demora mais. Por quê? Eu tenho que juntar essas informações. Então, é muito importante que a gente faça essa junção antes da nossa prova. Isso é muito importante. Linda questão de entalpia aqui, grátis, né? Praticamente. Só que olha só o tamanho desse contexto, gente. Se eu não souber, se eu não interpretar, eu acabo perdendo uma questão muito simples aqui de entalpia. Me deu gráfico, falou sobre catalisador. Linda, 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 linda questão. Entalpia, química analítica, cálculo puro aqui. Pilha, química inorgânica, também tá aqui, ó. Me deu os potenciais de redução, me deu o contexto, me deu vários elementos. E aí ele pegou a parte da pilha e a lei de Faraday daqui também, que é a constante de Faraday, certo? Então, duas coisas importantes. Débora, essas matérias de 2022, que essa aqui é a prova de 2022 para 2023. 2022, perdão, o vestibular de iniciar em 2022. São temas possíveis para esse ano? Alguns, sim. Outros, não. Certo?
Por exemplo, pode cair pilha na minha prova? Pode, só que eu apostaria esse ano em eletrólise. Pode cair entalpia na minha prova? Provavelmente sim. Se fosse para eu apostar aqui, né, com os nossos alunos, eu colocaria entalpia com equilíbrio. Eu trabalharia essas duas questões juntas. Então, assim, as matérias, elas fazem parte do coração da prova. A questão não é só qual a matéria, mas como que isso vai ser apresentado no dia do meu vestibular. E isso é a sacada. Uma sacada gigante. Porque, olha só, se você pegar aqui as questões, é química analítica, é química geral, é química orgânica e inorgânica. Não tem segredo, é só isso. Para todas as provas. A questão é como. Como que isso aparece, o que é considerado e o que não é. E eu quero comentar com vocês aqui dessa questão em específico, porque é uma tendência também esse ano. Química orgânica todo ano cai, vai cair esse ano, não é diferente. Só que eu achei muito legal aqui, por quê? Porque esse erro que não foi considerado aqui, né, o que muita gente coloca nas provas, eu vejo com muita frequência e vejo muitos alunos falando, vejo muitos professores falando, inclusive em cursinho. E eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Ele fala sobre química orgânica, ele está falando de sabão, então isso é importante a gente olhar. É uma reação ele colocou para a gente aqui a reação inteira, mostrou aqui os produtos, obtenção do detergente. Gente, olha que lindo aqui, né? Mostrou toda a etapa, ó, etapa 1 da reação, a etapa 2 da reação, e a etapa 3, ele mostrou todo o processo. Aí você pensa, meu Deus, você me pediu a estrutura, você me pediu o nome, a Vunesp não faria isso. Vamos pegar aqui, ó, qual o grupo da molécula de interesse biológico? Olha aqui, carboidrato, lipídio, proteína e ácido nucleico pertence à matéria-prima orgânica. Lembra uma questão interdisciplinar entre química e biologia? Lembra. Sabão, gente, é uma matéria importante, Débora, estudar? É. É possível esse ano? É. Provável? Acho pouco provável, mas é possível e é importante para a FAMERP. É um dos conteúdos que fazem parte daquele grupo de conteúdo que é cobrado na FAMERP. Então, é um conteúdo que eu tenho que dominar. Se cair na minha prova, eu tenho que saber. Tudo bem? E em qual etapa a obtenção do detergente? Olha aqui, ó, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Na alquilação. Gente, alquilação é um tipo de reação química orgânica. Eu já falei em vários vídeos que reações orgânicas são extremamente importantes para a gente. Então, eu saber identificar o que acontece, o processo de uma alquilação e outras reações orgânicas é fundamental para o meu sucesso em uma prova como a FAMERP. Então, o que é, como funciona, qual que é o mecanismo de reação? Tem que saber. Débora, só de alquilação, que eu vou lá e procuro alquilação. Não, né, gente? De hidrogenação, de desidratação, vocês têm que saber sobre a regra de Markovnikov. São reações importantíssimas para vocês. Reações orgânicas. Débora, todas as reações orgânicas? Depende. Para a FAMERP, eu preciso de todas as reações orgânicas? Não. Eu preciso de algumas reações muito específicas. Para a Unesp, você provavelmente vai precisar das que vão cair na FAMERP, boa parte tem essa intersecção, mas tem reações que são exclusivas da Unesp. Entende o porquê que é tão importante você entender da sua prova? Porque você ganha tempo. Agora aqui que eu achei muito legal, eu quero mostrar para vocês, ó. Explique por que se deve utilizar o NOH, uma base de hidróxido de sódio, uma base forte, para a produção de sabão e detergente, né? Sabões e detergentes. Gente, o que é muito comum os alunos responderem aqui? É para criar, aqui é bem comum ouvir isso, tá? Nesse contexto aqui. É para criar um lado polar e um lado apolar. É muito comum isso. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Uma coisa bem legal com vocês. Deu certo. É a questão, aqui ó, questão 14. Então, a letra B. O que ele está falando para a gente aqui, ó? Explique o porquê do NaOH. Muita gente acha que é sabão, então eu tenho uma cauda apolar, um lado polar, para quê? Para reagir com a gordura e com a água. Eu escuto isso o tempo todo. É bem comum a gente ouvir isso. E aí eu quero mostrar para vocês aqui. O aluno que domina a matéria. É assim, na teoria, acontece isso? Acontece. Só que esse é o conceito. Vamos ver o que ele está falando aqui, ó. Não foram aceitos. Eu vou achar grande para vocês verem, tá? Aqui eu não sei se vocês todos têm acesso a isso aqui, mas aqui, ó, não foram aceitas. Raciocínio incorreto. Aqui, qual que é o raciocínio incorreto? Ó, para formar uma região, ponta ou parte, polar e apolar ao mesmo tempo. O que mais é dito dessa questão, isso não foi aceito.
Então, é um conceito errado, que não é aceito. E aí, assim, Débora, mas de uma certa forma, a gordura que é apolar vai se ligar com essa cauda polar e a água ali, que é polar, vai se ligar com essa... Não é essa a ideia, só que o conceito está errado. Olha só, e aqui, né, é engraçado que aqui, ó, ele explica tudo que pode, tudo que poderia ser aceito, toda a parte do que estaria certo. E aqui, ele simplesmente fala para a gente que não é aceito. E aí ele continua explicando aqui, ó, para formar uma região ponta ou parte. Aí tem muita gente que pensa, então porque eu usei polar e apolar, eu não poderia usar hidrofílica e hidrofóbica? Não, também estaria errado. Então, olha só o tamanho da importância da gente ter conhecimento do critério de correção. Por quê? Eu sempre escutei que era assim, eu sempre vi que era assim, eu sei que é assim que funciona, na prática ali, isso funciona, mas se eu colocar na prova, está errado. Então, o que eu preciso entender? Preciso entender duas coisas. Eu preciso entender da matéria. É claro que, se você entender da matéria, você não escreveria isso. Só que é muito comum se ouvir isso na escola. Então, eu tenho que entender da matéria e eu tenho que saber como eu vou apresentar. Então, estão aqui as opções de como você apresentaria. Como que é feito? Uma coisa bem bacana para vocês entenderem aqui, eu acho que isso é legal a gente falar. Como que é feito ali o critério de correção? É feita a questão. Quando se tem a questão, se pensa o seguinte, qual que é o objetivo de analisar o que nesse aluno? Qual que é a ideia? É analisar dentro da letra A, por exemplo, que a gente tem aqui, né? Ó, vamos pegar aqui as questões, deixar grande para vocês verem aqui, ó. Na letra A, nós temos duas perguntas. Na primeira pergunta, o que eu quero analisar do candidato? Isso, eu quero analisar isso, isso ou isso. Ou então, eu quero analisar isto. Então, o meu critério de correção, ele é feito e pensado para ver se o aluno corresponde a isso que eu quero analisar. Na segunda pergunta, o que se espera do candidato? O que se espera ser analisado nesse candidato? Eu quero analisar isso. Então, a sua resposta, o critério de correção do que é e o que não é aceito, é baseada no quê? Nisso aqui que eu quero analisar. Então, por que é tão importante conhecer, então, a banca e o critério de correção? Porque se você estiver certo, mas não corresponder à expectativa de quem criou o critério do que espera se analisar, você está certo, porém não atinge a nota. Porque a questão, muitas vezes, no vestibular, não é estar certo ou estar errado, é atingiu ou não a expectativa do critério de correção, certo? Então, isso pesa muito. A mesma coisa aqui, ó. Na letra B, ele tem somente uma, né? Uma pergunta. Olha a importância que se deu para essa questão teórica, gente. Olha a importância. Uma única questão, ó. Não, tem duas. Tem duas questões, perdão. Tem duas questões porque tem um ponto aqui e outro ponto aqui. Então, são duas questões teóricas. Mas olha só a importância de conhecer. E se eu não conheço, eu recebo meio certo. Em alguns casos, quando você não respeita o critério, mas chega dentro da resposta, uma linha de raciocínio parcialmente certa, você ganha nota parcial. Você percebeu que nesse caso não teria nota parcial? Perderia 100% da nota? Então, gente, critério de correção é o que vai diferenciar se você vai passar ou se você não vai passar na FAMERP esse ano ou o ano que vem. Então, isso é muito importante. Então, você pergunta, Débora, o que é mais importante na preparação para a FAMERP? Você precisa de alguns pilares. Primeiro, qual que é o conteúdo base que cai na FAMERP todo ano? Segundo, qual é o conteúdo específico da FAMERP? Não que vai cair todo ano, mas são os conteúdos que podem cair na FAMERP. Pode ter rodízio, pode ser que ano caia, ano não. Só que se é um conteúdo específico que é da FAMERP, não importa, eu tenho que dominar. Mas se não cair, é da FAMERP? Então eu tenho que dominar. Tudo bem? Então, meu primeiro pilar qual que é? Conteúdo base da banca da FAMERP, que cai todo ano. Segundo pilar, quais são os conteúdos específicos da FAMERP? E eu tenho que dominá-los. E terceiro, e não menos, e talvez mais importante, qual é o critério de correção da FAMERP? O que é aceito e o que não é aceito? E por que eu falei qual é o critério de correção da FAMERP? Que é diferente da FAMEMA.
que também é diferente da Unesp, que também é diferente da Santa Casa, porque cada prova tem a sua banca específica, às vezes tem uma coisa ou outra que é semelhante, mas cada uma tem o seu critério. Então, é indispensável que você conheça os 3 pilares: conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção. Quando eu falo de critério de correção, eu estou falando das provas dissertativas e também da redação, que é muito específica. Tudo bem? Eu espero que esses vídeos, essa série de 3 vídeos sobre a FAMERP, tenha te ajudado, que você tenha entendido todo esse processo, que a minha ideia era passar aí bastante informação sobre a FAMERP para você. Tá aqui até agora, já curte o vídeo, para mim a gente vai vir aqui fazer outros vídeos para você, ok? Curte o vídeo. E se você tiver dúvida ou qualquer outra questão com relação à FAMERP ou qualquer outro vestibular, deixa aqui na descrição que vai ser um prazer te responder. E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.